Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos, né? Hoje a gente vai estar começando uma nova sequência, né? No caso ligado à matemática, e a gente vai estar começando justamente com juros simples, né? Então a gente vai estar vendo matemática no que diz respeito aos conceitos, né? E depois na sequência trabalhar em cima de exemplos, né? Relacionados a esse conteúdo da área matemática, tá bom? Primeiro ponto, né, referente à definição, no caso aí retratando juros simples, né, que é justamente um acréscimo sobre o valor tratado inicialmente em uma aplicação financeira ou de uma compra feita a crédito, né? Por exemplo, o valor inicial de uma dívida, empréstimo, né, ou investimento é chamado de capital. A esse valor é aplicada uma correção chamada de taxa de juros, que é expressa em porcentagem, né? Então, o juros simples, né, ele nada mais é do que um acréscimo, né, de um valor, né, trabalhado de forma específica, levando em consideração a relação de porcentagem sobre o mesmo, né? Então você não tem variações referente a valores dessa porcentagem a serem cobradas. Então o juros simples ele vai estar trabalhando com uma escala tipo fixa, né? E justamente quando se trata de juros compostos, se muda, né, essa aplicação, né? Você consegue ter justamente a questão de variações, né, no decorrer do trâmite financeiro, o qual está sendo retratado aquele valor inicial, né? Bom, então vamos tratar de como calcular essa questão dos juros simples, né, com base em um exemplo, né? A gente vai trabalhar em cima de dois exemplos, né? O primeiro vídeo como exemplo, o segundo trabalhando um exemplo já um pouco mais avançado, trabalhando a parte de montante, tá bom? Bom, no que diz respeito à construção, né, do cálculo, né, os juros ele vai ser justamente o produto, levando em consideração o capital, né, que é justamente o valor que você vai ter inicial, a taxa de juros, né, que nesse caso tem uma relação importante, né, aí já é uma simplificação da fórmula, né, a taxa de juros ela deve ser dividida, né, por 100 para você já converter para o valor específico dos juros sobre o capital aplicado. E um outro fator importante, né, justamente o tempo, né, que vai estar relacionado com a taxa de relacionado ao tempo, né, levando em consideração a taxa de juros aplicada, né? Então, um valor específico de juros, né, aplicado a um determinado tempo, o quanto é que ele vai estar se convertendo em valor, né, para esse fluxo financeiro que você vai estar trabalhando. Bom, no exemplo, quanto rendeu a quantia de R$ 2.000 aplicados a juros simples com a taxa de 3,5% ao mês, no final de 2 anos, né? Então, tratando a questão do problema, né, a gente tem que ficar atento com as condições, né? Primeiro ponto aqui, o valor específico do capital, né, que é justamente R$ 2.000, né? Então, um valor que ele é imutável, né, levando em consideração a aplicação do problema, né? E aqui tem a condição informando, né, que é justamente a juros simples, né, ou seja, não vai ter oscilação. E aqui entra a taxa de porcentagem, né? Taxa de porcentagem que vai ser justamente de 3,5% de juros. E aí, no caso, é um juros que ele é acrescentado a cada final de mês, né? Então, esse dado é importante, levando em consideração aquela questão do tempo, né? E aí ele traz o último dado, que é no final de 2 anos, né? Então, a primeira coisa que você tem que ficar atento aqui é que, como ele está relacionando com mês, você vai ter que converter, né, essa relação de anos em meses, né? Então 2 anos vai ser igual a 24 meses, mas isso a gente vai ver no decorrer da resolução, tá bom? Então, resumindo, R$ 2.000 aplicados, os juros é de 3,5% ao mês e a gente quer saber justamente quanto é que vai correr dos juros em 2 anos com esse valor aplicado, né? Bom, primeiro ponto, né, o C, né, que é o valor do capital, aqui igual a 2.000, a taxa, né, de porcentagem 3,5% ao mês, lembrando que você vai dividir ela por
100, né? Então, como você vai estar dividindo ela por 100, dividir por 100, o valor final ele vai dar igual a 0,035. Né? Então, é importante fazer já essa conversão, né? Para justamente chegar já ao resultado final dos juros aplicado no período indicado. Né? O outro valor é justamente aqui o tempo, 2 anos, como eu disse a vocês, como está trazendo em relação a meses, são 24 meses. Né? Então aqui é o dado que você vai estar justamente utilizando, que é 24 meses. Ok? Bom, então são esses os dados, e aí de fato agora é aplicar na fórmula para poder chegar ao valor dos juros, né? que vai se conseguir com o passar desses 24 meses. Bom, na montagem da fórmula, ela fica aqui dessa forma, né? O que a gente está querendo descobrir é os juros que correu no período específico. E aqui a gente tem um produto do capital, vezes a questão do percentual dos juros e o tempo. Né? O tempo aí convertido em meses. Né? Então, na relação vai ficar dessa forma aqui. 2.000 vezes 0,035 vezes 24. Né? E aí você justamente vai estar encontrando, né, o juros específico que correu nesse período. Realizando a multiplicação, a gente vai encontrar esse valor aqui, 1.680. Então, você aplicando R$2.000, com base nesse aí, percentual de 3,5%, né, correndo 3,5% por mês, né, num período de 2 anos, você vai ter 1.680 de juros. Lembrando que é os juros. Né? Se você for saber a soma do capital com juros, vai ser justamente o montante. Então, eu apliquei R$2.000, então no final de 2 anos eu vou ter R$3.680. Então, isso aí vai ser o montante. Os juros ele é só o 1.680. O montante vai ser a soma dos dois valores, né, do capital inicial com os juros transcorridos no período de 2 anos, que vai dar justamente 3.680. Tá bom? Bom, é isso. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir os nossos vídeos. Toda semana tem vídeos novos, né? E a gente vai fazer mais um exemplo ainda de juros simples. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje, dando continuidade aos nossos vídeos ligados à questão de matemática, hoje a gente vai estar trabalhando justamente o segundo exemplo ligado a juros simples. Né? A gente fez um trabalho no último vídeo, né, o qual fazia um simples exemplo, né, ligado à questão dos juros simples e explicava justamente como é a estrutura da fórmula para executar o respectivo cálculo, tá bom? Bom, aqui já tratando direto do problema, né, um capital de R$900 aplicado a juros simples, com a taxa de 2,6% ao mês, resultou no montante de R$1.600 após um certo tempo. Qual foi o tempo da aplicação? Observa que esse caso aqui, ele está trazendo capital, né, um dado também igual que a gente trouxe no último vídeo, está trazendo a taxa, né, que também aqui é ao mês, né, e o que é que ele está variando aqui? Aqui ele já está dando os juros, né, ou melhor, né, aí ele está dando um montante, que é justamente a soma do capital com os juros, né. Então, 1.600 menos 900, a gente chega justamente nos juros que foi de R$700. Né? Então, ele girou R$700 num determinado tempo. E é justamente o tempo que está se querendo saber na questão aqui específica. Né? Então, a gente vai fazer justamente uma outra relação da fórmula para poder chegar à questão do tempo. Tá bom? Bom, como eu falei, ali tem a informação, capital igual a R$900, né? A questão da taxa de juros é 2,6% ao mês, a gente divide por 100 para chegar à questão do valor de conversão, para ele já dar em juros, né? O montante R$1.600, e essa fica justamente a relação da fórmula para a gente poder encontrar o tempo. Essa fórmula, na verdade, é para encontrar o montante, onde você vai ter o capital distribuído por uma relação de uma unidade somado ao produto do percentual, né, de juros vezes o tempo.
né? Então, justamente a gente reescrevendo essa fórmula, a gente consegue encontrar o tempo, né? A gente consegue trazer ele para frente e consegue justamente encontrar ele, né? Então também já fica a dica da fórmula do montante, caso você queira calcular o montante pela fórmula direto. Caso não, é só você fazer justamente aquela relação que eu disse para você, né? Do que você teve de capital inicial, que teve de juros final, né? E somando os dois você vai chegar à questão do montante, tá bom? Bom, primeiro passo aí, né? Colocando os valores na fórmula, né? O montante que a gente já viu que é R$ 1.600, o capital 900, aqui o 1 repete da fórmula, a gente já tem o valor do percentual de juros, que é 2,6% ao mês, a gente deve dividir por 100, e o tempo é o que a gente está necessitando, né? Bom, com esses valores definidos, né, que estão aqui escritos, a gente pode justamente já reduzir mais a fórmula para poder isolar a incógnita do tempo. Então, nesse caso aqui, a gente já pode fazer a distribuição, né? O 900 aqui ele está multiplicando, né, pelos valores que estão aqui entre parênteses, né? Então, nesse caso, um detalhe aqui, ó, que eu estou vendo aqui que ficou errado aqui na fórmula. Aqui não é mais, aqui é o pontinho lá de multiplicação, que é esse valor, esse pontinho aqui, tá bom? Bom, então, voltando aqui para o cálculo. Então, você vai ter 900 multiplicado por 1, né, que esse 1 ele vai estar somando com um produto de 0,026 vezes o tempo. Lembrando que aqui não é mais, aqui é o tempo, né? Ficou errado aqui. Então, realizando a multiplicação, 900 vezes 1 vai dar aqui 900. 900 vezes 0,026 vai dar 23,24. Né? E aí, como eu disse, fica aqui multiplicado, né? E não fica somando como apareceu aqui. Beleza? Bom, fazendo essa ação, o que é que vai ocorrer? A gente vai ter 900, né? o 900 ele vai ficar, a gente vai fazer justamente agora a inversão, né, dos valores, né, justamente para ter o equilíbrio na equação. Então o 1.600 ele vai estar passando para o outro membro, né, e o 23,4 vezes t, né, que vai dar justamente 23,4t, ele vai passar para o outro lado, né? É por isso que na multiplicação aqui você vai ter 900 vezes 0,026t. Então vai dar 23,4t, que é o tempo que a gente vai encontrar daqui a pouco. Bom, organizando a fórmula dessa maneira, você já tem aqui 1.600 menos 900. Né? Então é um outro valor para você poder calcular também. Então esse valor ele vai dar aí 700. Então agora fica tranquilo para você justamente chegar ao valor do tempo. É só realizar a divisão. No caso, aqui você vai ter 700 dividido por 23,4, que deu aqui 29,9 meses. Então 29,9 meses é o tempo, né, que você tem para poder chegar a esse valor necessário na fórmula. Né? Justamente é a questão que a gente está querendo saber, que é o tempo que passou, né? Voltar aqui só no enunciado. Bom, esse tempo que a gente encontrou, ele está justamente ligado a essa relação aqui do montante. Ou seja, para ele chegar nesses R$ 1.600, é justamente esse tempo de 29,9 meses. Ou seja, 29,9 meses é o tempo para ele chegar naquele montante, que é justamente o montante de R$ 1.600. Então é apenas uma reorganização da fórmula para poder chegar a esse valor. Ok? Bom, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa série de vídeos, né, ligados à área de matemática. Hoje a gente vai estar trabalhando justamente com a parte de regra de 3, né, no caso a composta.
né? Eu achei melhor iniciar logo com um exemplo de regra de 3 composta do que simples, porque eu vou mostrar justamente o método para poder reduzir, né, as variáveis que você tem na regra de 3 composta e verificar que ela nada mais é do que uma regra de 3 simples, né, levando em consideração a composição dos membros, o qual compõe a questão, né, o problema matemático a ser resolvido, né. Vamos trabalhar direto aí com um exemplo para poder entender o fluxo de resolução da mesma, tá bom? Bom, duas bombas hidráulicas possuem capacidade de deslocamento volumétrico igual, né? Então aí o primeiro dado, né, que ele já está colocando é uma relação de igualdade, né? Então essas bombas aí, obviamente, como está indicado aí, ela tem capacidade de deslocamento volumétrico igual. Esse termo deslocamento volumétrico, ele está ligado justamente à questão da vazão, né? Só que a capacidade, né, de deslocamento volumétrico, ele está ligado a uma questão física da bomba, né? Ou seja, cada bomba hidráulica ela possui no seu interior, né, uma área, um volume, né, geométrico, e esse volume é fixo, né? Então, capacidade de deslocamento volumétrico é aquele volume que ela vai estar deslocando dentro de uma rotação, né, um RPM, né? Enfim, quem tiver mais curiosidade sobre essa parte de bombas hidráulicas, né, a gente tem outros vídeos aí no canal falando sobre bombas hidráulicas. Mas enfim, aí a informação é dos bombas hidráulicas possuem a mesma capacidade de deslocamento volumétrico. Beleza. As duas juntas deslocam em 2 horas e 30 minutos, né, 2 horas e meia, o total de 14.500 litros de água. Bom, perfeito. Com a aquisição de mais duas bombas iguais, né, ou seja, duas bombas que são iguais às primeiras, né, então você tem aqui agora 4 bombas, né. A pergunta é justamente a seguinte, né, com a aquisição de mais duas bombas iguais, quantos litros vão ser deslocados em 3 horas? Né? Então entra aí o questionamento, né? Quanto é que você vai ter de volume deslocado de água em 3 horas, né, 180 minutos, com essas 4 bombas trabalhando simultaneamente, né? E elas possuem a mesma característica física, né? Ou seja, no que diz respeito ao deslocamento volumétrico, então elas possuem deslocamento volumétrico igual, né? Então, considerando aí que ela vai estar acoplada a um motor com a mesma rotação, mantendo as mesmas características. Bom, o primeiro ponto, 14.500 litros em 2 horas e meia, né? Quando você justamente tem duas bombas iguais, né? Então, se você tem 14.500 litros em 2 horas e meia, né, significa que se eu analisar apenas uma bomba como essa, né, já que elas são iguais, em 2 horas e meia, quanto é que ela vai deslocar? Já que são duas bombas, as duas juntas deslocam 14.500 litros, obviamente, para saber o volume de uma, é só dividir o volume deslocado total por 2. Né? Então eu vou saber o quanto é que uma bomba dessa daí desloca em 2 horas e meia. Então, dividindo 14.500 por 2, a gente vai encontrar 7.250 litros em 2 horas e meia. Então veja que aí eu já não preciso me preocupar com a questão de ter duas bombas. Eu estou analisando agora uma só. Porque se elas possuem a mesma capacidade, quando eu chegar à relação de unidade, o quanto essa bomba desloca em 1 hora ou 1 minuto, é o mesmo valor para as outras bombas, né? Então eu vou chegar à resposta, né, consequentemente da pergunta, né, que é quanto de volume 4 bombas iguais vão estar deslocando. Bom, vamos lá. Então, seguindo o raciocínio, 7.250 litros em 2 horas e meia, né, uma única bomba. A gente agora faz justamente a relação de divisão, né, para saber o quanto é que ela vai estar deslocando em minuto, já que são 2 horas e meia, né, ou seja, 120 minutos equivalem a 2 horas, mais meia hora, 150 minutos. Né? Então, quando eu fizer essa divisão, eu vou saber o quanto é que essa bomba desloca em 1 minuto. Né? Então, 7.250 dividido por 7.250 litros dividido por 150 minutos vai dar
48,33 litros por minuto, né? Ou LPM, né? Então aí aproximadamente. Então aí eu já tenho o volume que essa bomba desloca em 1 minuto, né? Eu poderia até fazer a relação por hora também da bomba, né? De vez de dividir por 150, né? Dividir a relação pela hora também, que eu ia chegar no valor proporcional, né? Mas aí eu preferi deixar em minuto para a gente ter uma relação mais base, já que essa unidade LPM ela é mais comum no ramo da hidráulica, tá bom? Então por isso que a gente preferiu deixar LPM. Bom, então como uma bomba desloca 48,33 litros por minuto, obviamente se eu tiver 4 bombas, cada uma vai estar deslocando esse mesmo valor, né? Então 48,33 litros por minuto vezes 4, né? E nesse caso, eu multiplicando por 4 esse valor, eu vou justamente saber o quanto é que essas 4 bombas deslocam em 1 minuto. E obviamente para chegar a esse valor é só somar esses valores aqui, né? E no caso, o valor total que a gente vai querer saber para a resolução da questão é justamente 3 horas de deslocamento, ou seja, 3 horas equivalem a 180 minutos. Então, quando eu somar o volume deslocado pelas 4 bombas em 1 minuto, consequentemente multiplicando por 180 minutos, eu vou chegar no resultado final, né? Então, 48,33 vezes 4 dá 193,33 litros por minuto. Então, as 4 bombas em 1 minuto deslocam esse volume, 193,33. E na sequência só é multiplicar por 180. Né? Então, aí eu vou encontrar o valor final de 34.800 litros. Né? Então, essas 4 bombas juntas deslocam esse volume em 3 horas. Né? Então esse aí é o resultado final, né? Justamente respondendo o enunciado. Agora aquela questão que eu falei no início, né, de iniciar por uma regra de 3 composta, é porque justamente qualquer regra de 3 composta não precisa fazer todo aquele esquema, né, que é muito comum a gente ver em livros ou até em aula normalmente. Veja que a minha linha de raciocínio, né, foi justamente chegar a o quanto é que uma bomba desloca dentro de 1 minuto. Né? Então, consequentemente, chegando a esse valor, eu já vou poder trabalhar a questão. Né? E principalmente questões envolvendo concurso, que aí no próprio Enem, que acaba utilizando mais de uma questão utilizando o mesmo enunciado base. Um caso como esse de regra de 3 composta, eu já fragmento ela para chegar a uma relação de unidade, né, do elemento lá que eu estou verificando, e aí fica mais fácil para resolver, né, do que estar montando os esquemas. Né? Então, justamente, quando a gente chegou a essa relação aqui, 48,33 litros por minuto, encerrou a questão. Né? O resto era só chegar à resolução do que o enunciado pedia. Né? Então, quando você pega, exemplo, vamos converter essa questão para uma regra de 3 simples. Né? Eu tenho 2 bombas e que juntas, ou uma bomba que ela desloca justamente 43,33 litros por minuto. Né? Em 1 hora, quantos litros é que ela vai deslocar? Então vou pegar esse valor 48,33, multiplicar pela proporção que ela está pedindo, 60 minutos, e vou encontrar o resultado. Beleza, mas nesse caso que a gente tratou aqui, veja que a gente tratou um enunciado mais complexo e fragmentou ele para justamente chegar a essa mesma relação unitária. Né? Então não tem necessidade de fazer todo aquele esquema para poder chegar ao resultado na montagem justamente de uma regra de 3 composta. Né? Bom, é isso. Né? Não deixe de se inscrever no canal. Né? Toda semana tem vídeos novos. Né? E valeu!